Esse vídeo não é para você ficar com medo. Esse vídeo é para trazer um grande despertamento espiritual para a minha vida e para a sua. Você tem reparado como nesses últimos tempos tem acontecido tragédias cada vez piores. Nós vamos descobrir que, segundo a Bíblia, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e o que a Bíblia fala sobre isso. Olha só, gente, o tamanho da tragédia. Olha só o incêndio que tem aumentado cada vez mais. Pessoas estão morrendo, muitas casas sendo queimadas, empresas, muitas perdas financeiras. E uma das coisas que Deus me ensinou em meio a tudo isso é que muitas pessoas colocam a sua confiança em riquezas, porque a pessoa tem dinheiro, ela tem um bom status, mora numa boa casa, e muitas vezes a pessoa confia mais na riqueza, mais no seu dinheiro, do que em Deus. E no Salmo 20, esse salmo nos ensina a gente não colocar o nosso coração em riquezas, em segurança, em exércitos, mas colocar a nossa confiança no Senhor. Porque a riqueza pode ser queimada, pode ser roubada, o ferrugem pode corroer, mas aquilo que é espiritual, a nossa fé no Senhor, não pode ser destruída pelo fogo. Olha só, gente, olha só isso, parece cena de filme. Olha essas cenas impressionantes, onde muitas pessoas têm sofrido. E a gente sabe também que Hollywood está envolvido em um grande escândalo que saiu não tem muito tempo, talvez tenha acompanhado na rede social, onde muitos atores de filmes famosos se envolveram em pecados, não só pecados, em crimes terríveis, que eu só lembro, né, da Bíblia falar isso lá em Sodoma e Gomorra. Olha só, gente, essas imagens. Olha essa imagem, que forte. E nós temos que orar, sim, né? A Bíblia nos ensina a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Olha só, né? Então são cenas apocalípticas. Essa cena aqui está escrita aqui, né, que é de Los Angeles, mas provavelmente essas pessoas aqui não são americanas ou estão fazendo uma comparação com algum país, né, que está tendo também problemas, né? Eu acho que essa aqui não é dos Estados Unidos, tá? É uma cena aqui, ó, da Palestina, onde estão fazendo a comparação, né, da destruição da Palestina com a destruição aí do, dos Estados Unidos, né? Olha só, gente, que terrível. Olha essas imagens. Bom, aonde que está na Bíblia, irmão Victor, que fala um pouco sobre isso? Qual é o texto da Bíblia que fala sobre os sinais dos últimos tempos? Primeira coisa que eu quero que você entenda, que a gente ainda não está na grande tribulação, a gente está passando pelos princípios de dores, aonde vão aumentando os terremotos, as tragédias, vão aumentando também as guerras e os rumores de guerras, como você tem visto, as guerras na Ucrânia e na Rússia, a guerra de Israel, que tem se levantado aí também, e tantas outras guerras que o mundo está fervendo, né, de guerras. Então, eu quero mostrar para você agora aqui na Bíblia um texto que fala de um incêndio muito pior que vai acontecer. Nós vamos aqui para Apocalipse, capítulo 7, que fala sobre as trombetas de Deus. Um recado importante. Se você quer aprender sobre escatologia, sobre os sinais dos últimos dias, se você quer entender o Apocalipse de forma profunda, eu vou abrir uma turma onde eu vou falar só sobre Apocalipse. Então, se você quer aprender sobre Apocalipse, clique no primeiro link aqui na descrição do vídeo e entre para a lista de espera, porque vai ser lançado nosso primeiro material sobre escatologia, onde a gente vai falar muito sobre a respeito do fim dos tempos e do livro de Apocalipse. Bom, para você que não sabe, o Apocalipse ele basicamente, né, tem 3 etapas de tragédias, onde serão abertos os 7 selos, depois as 7 trombetas e as 7 taças. E aqui em Apocalipse 8, versículo 7, nós vemos que o anjo ele vai tocar a primeira trombeta. Nessa trombeta houve saraiva e fogo misturado com sangue, ou seja, muitas pessoas acabaram morrendo, foram muitos prejuízos, tanto financeiros, como também prejuízos de vidas, pessoas sendo mortas. E o texto diz que foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Então, a terça parte da terra será queimada na grande tribulação. E o texto diz que queimou também a terça parte das árvores e toda a erva verde. Então, esse texto está falando aqui na primeira trombeta de um grande incêndio, que não é esse, tá? No sul dos Estados Unidos. Isso ainda irá acontecer no período da grande tribulação. E o que acontece? Esse incêndio será muito pior do que esse que está acontecendo
nos Estados Unidos. Então, o que nós temos que entender é que nós temos que nos preparar para a volta do Senhor. Ah, irmão Vitor, mas eu acredito na volta do Senhor. Tem gente que não acredita, né, em arrebatamento, na volta de Jesus. Mas você vai morrer. Para onde que vai a tua alma? Tem um pastor da nossa igreja, muito novo, né? Ele morreu agora em 2024, no final do ano. Devia ter 45 anos, 44 anos. Sabe como ele morreu? Ele teve um problema no coração e morreu. Então, nós não sabemos, né, que dia será a nossa morte. Mas nós temos que estar prontos em Cristo Jesus. Como é estar pronto, irmão Vitor? É você entregar a sua vida ao Senhor. É você se livrar dos pecados do passado. Você gerar bons frutos. Você ser lavado pelo sangue do Cordeiro e andar em temor a Deus, em obediência a Deus, e não vivendo mentiras, em pecados ocultos, fazendo coisas erradas, ser um na igreja e ser outro em casa, ser um no trabalho e ser outro em casa. Nós temos que ser um só, verdadeiros, honestos, humildes diante da presença do Senhor. E o que vai acontecer? Quando tiver esse grande incêndio, como as árvores serão queimadas, o mundo entrará em crise. Por quê? Se não tem árvore, não tem madeira para fazer móveis, não tem madeira para poder construir, né? Muitas coisas são construídas através de madeira, muitos animais irão morrer, irá contaminar o ar, essa contaminação do ar vai gerar muitas doenças respiratórias, e quem já tem doenças respiratórias vai acabar matando muitas pessoas. Ah, irmão Vitor, por quê? Por que tem que acontecer tudo isso no Apocalipse? Gente, todas as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 selos, são a ira do Cordeiro derramada sobre a terra, sobre a humanidade. Então Deus, ele está derramando a sua ira não porque ele odeia a humanidade, muito pelo contrário, pela sua misericórdia, porque ele poderia destruir tudo de uma vez, mas através das pragas, das trombetas que serão lançadas, Deus estará dando oportunidade de arrependimento. Mas o texto vai dizer em Apocalipse que mesmo assim muitas pessoas não irão se arrepender. Olha só o que está escrito aqui, ó. Se a gente pegar aqui, Apocalipse 16, tá? Olha o texto. Apocalipse 16 e versículo 10, ó. Vamos ler a partir do 9, tá? Para ficar melhor, sem entendimento. E os homens foram abrasados com grandes calores. Então, na grande tribulação, o sol ainda vai ficar muito mais forte, vai ter muito mais calor, ou por causa do sol, ou por causa da poluição, né, do efeito estufa, que a gente já sabe. E blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas. Então, quando as pragas forem derramadas sobre a terra nesse período, em vez das pessoas se arrependerem para dar glória a Deus, sabe o que vai acontecer? O texto diz que eles não vão se arrepender para dar a glória a Deus. E o texto diz que essas pessoas, elas irão blasfemar o nome de Deus. Olha o texto. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Deus está dando oportunidade de arrependimento, porque quando acontecem tragédias, quando acontecem esses problemas, levam o povo a clamar a Deus, levam o povo a se humilhar, levam o povo, meu irmão, a se arrepender verdadeiramente, a depender de Deus. Infelizmente, mesmo assim, mesmo passando por dores, por lutas, por problemas, eles não vão dar glória a Deus. Então repare que aqui não é um povo ateu que não crê em Deus. É um povo que crê em Deus, porque senão eles não blasfemariam contra Deus. É um povo que acredita que Deus existe, mas que não quer obedecê-lo. É um povo que acredita que Deus existe, mas não quer andar na sua presença. É um povo que acredita no Deus Todo-Poderoso, mas que não quer se submeter a esse Deus. Isso é muito forte. Porque os sinais serão cada vez maiores, mais intensos, maiores problemas, e as pessoas cada vez mais vão se afastando do Senhor. Então, como diz, né, naquele texto, aquele que está limpo,
Aquele que está limpo, limpe-se ainda. Aquele que está sujo, que suje-se ainda, né? Esse texto está em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, tá? Se você faz injustiça, você vai se sujar mais. Se você quer se santificar, se santifique ainda mais. Que nós venhamos, meus irmãos, refletir em tudo isso que tem acontecido e como nós temos se preparado para a volta do Senhor Jesus, e melhor, se nós temos pregado o Evangelho, se nós temos doado a nossa vida para que vidas sejam alcançadas. Porque se esses sinais, né, essas tragédias não são o suficiente, olha só essa imagem, né? Que forte nessa imagem. As pessoas sofrendo, ó, com filhos, cachorros, pessoas morrendo. Então, se essas imagens, né, que tudo tem acontecido, não move o teu coração, o que vai mover o teu coração? É tempo de se voltar ao Senhor, de pararmos de desculpas, de pararmos, né, com tanta, muitas vezes, falsidades, nada dá tempo para fazer para Deus, a gente nunca tem tempo, a gente não quer se voltar para o coração do Senhor, mas nós precisamos, meus irmãos. Então, se você quer aprender mais sobre Apocalipse, uma grande oportunidade para você fazer parte da minha primeira turma sobre escatologia, com certeza você vai aprender muito sobre os segredos da palavra do Senhor, que na verdade não são segredos, né? As pessoas que não sabem interpretar a Bíblia como ela realmente é. Tá bem? Então, Deus abençoe a sua vida e vejo você dentro da primeira turma de escatologia.